que ele é um fã, não vou colocar como fã porque não é sobre isso, mas um cara que te admira bastante, mas me deixa intrigado, assim, a sua resiliência, a sua capacidade de continuar resistindo a tudo e buscar o que você sempre acreditou. Porque eu vejo que, por exemplo, a sua vocação para a igreja, ela aconteceu aos 13, aos 19, você passou, desistiu, continuou, e hoje é talvez uma das pessoas mais conhecidas no Brasil, quando você fala de igreja e de padre. Como que é essa sua entrada na igreja aí de criança? Desde criança, com 13 anos já queria? É muito jovem, não? A minha formação sempre foi uma formação que teve o aspecto religioso, não tanto por influência do pai e da mãe, mas era o mundo que a gente vivia. Claro que eu estou com 76 anos, há 75, 78 anos, há 60 anos atrás, as coisas eram muito diferentes. Eu lembro que quando eu estava no seminário, eu ligava para minha mãe, para o meu pai, no telefone de manivela, que aí a telefonista atendia, dizia, eu quero falar com São Paulo, e ele podia levar durante a semana 8, 9 horas de espera. E no domingo levava pelo menos 45 minutos. Então, nós passamos por uma evolução muito grande. E em tudo há essa situação histórica de cada momento. Então, a minha infância foi uma infância de meninos pobres, nós não tínhamos grande possibilidade. eh, eu sempre perguntava para minha mãe, por que que as crianças daquelas casas ali perto de nós ganham carrinho de que acende luzinha, de controle remoto? Eu sempre ganho esse carrinho de pau. Ela disse, porque o Papai Noel começa de lá para cá. E aí aqui ele dá isso. Falei, o ano que vem ele não pode começar daqui para lá para eu ganhar aquele brinquedo lá que os outros ganham. Ela falou, não, ele vai começar sempre de lá para cá. Falei, tá bom, o que que eu vou fazer, né? O Papai Noel não muda o caminho. E então eu ganhava sempre uma carriolinha de madeira. E empinava pipa, jogava bolinha de gude na terra, a gente brincava na rua. Era um tempo em que as crianças brincavam na rua, não tinha outra alternativa. Eu fui ver televisão, o meu pai arranjou uma televisão Columbia que parecia um caixote enorme com válvulas e tudo. E ele falou para mim e para o meu irmão: Olha o que o papai comprou para vocês. Para a gente assistir o Pica-Pau, o Falcão Negro, e a gente via até a massa de tomate sendo jogada quando feria alguém para fazer o sangue. Então, as coisas vão mudando. E a minha opção pela vida da igreja, da comunidade, ninguém ia da minha casa, eu ia sozinho. E os meninos da rua, quando me viam indo para a igreja, a gente usava naquele tempo terninho, né? Uhum. Calça curta até o joelho, palitozinho e meia branca até o joelho. E aí os garotos que falavam, você vai na missa, jogavam, chutavam a bola na minha meia branca. Aí eu ia Uhum. chegava na igreja com a meia manchada Sujo. da bolada que tinham me dado na perna. Mas eu nunca desisti. E a mãe e o pai não iam na igreja? Não... Minha mãe ia mais quando solteira, depois, eu sei pelo que ela Aham. contava, depois de casada ela não tinha uma frequência. E rezávamos em casa, minha mãe é sempre muito piedosa, ela foi filha de Maria, e tudo mais. Mas depois do casamento, devido às tarefas de sobrevivência, meu pai trabalhava num armazém, então, quando tinha feira, minha mãe tinha que preparar o lanche da quinta-feira para ser vendido. Era o bauru que chamava. Então, ela preparava tudo na véspera. Então, ela tinha muitas tarefas. Cuidar de casa, cuidar do meu pai, cuidar dos dois filhos, depois nasceu meu outro irmão. Nós éramos três também. Três Meus irmãos. dois irmãos já são falecidos. Então, eu gostava de ir na igreja. E na escola onde eu estava, tinha uma irmã
muito boa, chamava-se Irmã Inesita. Ela quase não enxergava. Ela usava um óculos que parecia um fundo de garrafa. E ela viu os alunos que estavam com mais dificuldade, eu era um dos, e chamou para nós ajudarmos na missa, para sermos coroinhas. E eu fui, e eu gostava tanto dela que em uma semana eu aprendi a responder a missa em latim. Porque a missa era em latim, Sim, sim. isso é 1958, 59. E eu respondia a missa em latim e cuidava do padre Antônio, que ele tinha estado na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e ele tinha uma neurose de guerra, não podia fazer nenhum barulho forte que ele assustava, Uhum. se batesse a porta ou se caísse alguma Ele coisa. achava que era uma explosão, alguma coisa assim. Ele tinha medo. Nossa Então Senhora. a gente precisava segurá-lo. Então as irmãs nos treinavam, eu e outro meu amiguinho, e o outro coroinha se chamava Augusto, era de uma família portuguesa. Sabia disso aí, Augusto? Não? E eu ia chamá-lo sempre, ele vinha me chamar. Ele faleceu faz algum tempo. Depois ele se tornou um grande empresário. E eu lembro que um dia foram me chamar para eu ir. Na quinta-feira tinha a bênção do Santíssimo. Então nós íamos, os coroinhas lá, para incensar e tudo mais. E o meu amigo falou: eu duvido que você ponha essa bombinha morteiro na caixa do correio da família ali. Aí ele duvidou, eu fui e pus a bombinha lá e estourou tudo, deslocou a coluna. E aí foram reclamar na minha casa, minha mãe falou: não, mas o Júlio foi para a bênção do Santíssimo. Mas que bênção o quê? Antes ele foi lá derrubar, explodir o portão da minha casa. E quando eu fui para o seminário a primeira vez, incentivado pela irmã Inesita, a vizinhança ficou tão feliz, porque me via na rua, tinha a bomba e todas as coisas que aconteciam. Na quinta-feira, iam as carroças para a feira, a gente ia lá, pegava os cavalos, ia passear com os cavalos. Então, Era uma criança normal daquela época, a né? gente fazia briga de torrão, a gente ficava tirando o torrão da terra vermelha e fazia guerra com a outra turma, as turmas de ruas. Aham. E andávamos de carrinho de rolemã, de patinete. E aí, quando a vizinhança soube que eu ia para o seminário, meu pai e minha mãe não tinham as coisas para mandar, que a gente chama de enxoval. Então, tinha que levar tantas calças, tantas camisetas, tantos par de meia. E minha mãe não tinha, meu pai não tinha. Aí a vizinhança me deu tudo de presente para eu ir embora. Toma, Padre Júlio. Leva É, e vai pro seminário. Não é vai. isso que vai dificultar a sua ida, não. Eu que lembro até o mais- número da minha roupa, porque eu tinha que bordar, tinha que pregar o número na roupa, porque ia para a lavanderia do seminário. Pra não E depois, tá. quando voltava, o meu número era 21. Olha só. O meu número era 21. Então, aí, quando vinha a roupa da lavanderia, separava os números. E aí, o número 21 eram as minhas roupas. Mas eu sofri muito de ficar longe de casa, tinha pouca idade, tinha terminado o que hoje seria o 4º ano. Naquele tempo, a gente falava fazer exame de admissão, não sei se vocês ouviram falar isso. Aí, eu fiz o exame de admissão no seminário e comecei o que naquele tempo chamava o ginásio, que hoje é o 7º ano da escola, Sim, sim. o 6º, 7º ano. Mas eu fiquei com muitas saudades de casa. Aí minha família mudou daquela praça onde eu morava, que a vizinhança me mandou embora. E quando eu vim de férias, já fui na outra casa que a gente estava. E eu fiquei com muitas saudades do meu irmão, da minha mãe, do meu pai. E aí eu voltei para o seminário, que era em Araraquara. E aí eu quis voltar para casa. Aí eu voltei para casa, fiz o ginásio todo. E no colegial... que Mas quando você foi a primeira vez, você tinha 13 anos. por aí, Por aí. Era uma criança. Adolescente, né? E aí eu sentia muito, porque o seminário também era muito rígido. Imagina. Eu apanhei de vara. Palmatória, aquelas coisas. Eles, assim. como machucava muito a mão, eles batiam na barriga da perna, Nossa. com a vara de bambu.
E eram os padres que faziam isso com sim, vocês? é. Em caso tipo, de não tirar uma nota boa, não Porque obedecer, qualquer... por questão disciplinar. Aham. E tinha no Nossa. segundo andar do prédio uma cruz bem grande na parede, perto das escadas. E um dia o padre falou para um menino: vai ficar ajoelhado na cruz. E era aquela cruz do corredor que todo mundo via. E tinha uma cruz no jardim, grande, daquele tempo das cruzes dos missionários, que estava escrito salva a tua alma, e toda cercada de plantas. E o menino entendeu que aquela cruz onde ele ia ficar ajoelhado era aquela de lá. E aí ninguém mais achava. Ficou noite e o menino ajoelhado lá, naquela cruz, e tinha as plantas escuro, ninguém via. Nossa, foi um terror aquela noite. Coitado. Que aí o padre, desesperado, porque ele pôs o menino de castigo e ninguém Aham. achava. Perdeu a criança, né? Achou que era culpado E no disso dia aí. que eu levei o castigo, o padre ainda falou para mim: vai chorar com o padre Martinho, que era o reitor. E o padre Martinho era um padre muito, assim, muito humano. E eu fui bater na porta Ele era bonzinho. do quarto dele. Ele abriu e falou: o que foi? Eu falei: eu vim chorar. Aí sentei lá, a batina dele ficou molhada, tanto que eu chorei. Aí ele me falou uma coisa que nunca mais eu esqueci. Ele falou para mim: Júlio, você é muito sensível. Você vai sofrer muito na vida. Você vai sofrer muito, porque você é muito sensível. O que o senhor acha disso hoje? Isso sempre me volta na mente, essas palavras do padre Martinho. Eu gostava muito dele. Ele foi muito paciente comigo. Quando eu estava com muitas saudades de casa, eu ia conversar com ele. E então me marcou muito isso, né? De dizer: você é muito sensível. Ele falou até: você é sensível como uma pombinha. Você vai sofrer muito, ele falou. E parece que foi uma certa premonição. E o senhor tentou se blindar desse sofrimento ou o senhor optou por receber esse sofrimento assim Então mesmo? não tem como blindar, né? Não tem como você não é uma pessoa blindada. Eu acho interessante que alguns padres, meus colegas, que não estão tão próximos, perguntam às vezes para as pessoas: o padre Júlio anda em carro blindado? O padre Júlio tem segurança? Não, não tem nem carro blindado, nem segurança. Então, a gente tem que saber que aquele velho ditado: quem sai na chuva é para se molhar.